Joia. A palavra é sua, Isabel. Bom estudo para todos. Queridos companheiros, então, boa noite. Que o Mestre Jesus nos envolva com muita paz, com muita tranquilidade, envolvendo a cada um de nós com coragem, com fortalecimento da fé, com esperança de viver. Que a benfeitora Joana de Ângeles, que escreve esse livro, que direciona, né, todo esse estudo, possa nos trazer a paz, a compreensão e o equilíbrio necessário a cada um de nós. Então, nesse livro, né, chamado O Encontro com a Paz e a Saúde, né, que todos, né, já devem conhecer, o título não é por acaso, porque quando a companheira coloca, né, a benfeitora nos coloca Encontro com a Paz e a Saúde, não é algo assim tranquilo, né, fácil, é algo trabalhado em nós, trabalhado para a gente se modificar, porque só modificando verdadeiramente, nos transformando, vamos encontrar a paz e a saúde. Saúde do espírito imortal, consequentemente, saúde do corpo físico. Então, às vezes, quando fala, né, quando ela traz encontro com a paz e a saúde, parece algo romantizado. Não é. É trabalho de transformação, de mudança de comportamento, principalmente de analisar aonde está as dificuldades no nosso comportamento que está dificultando a nossa paz, que está nos tirando a saúde física, espiritual, emocional, né? E até das nossas relações, que é algo que a gente precisa ver. E o capítulo hoje, que é esse capítulo 4, ela já dá como um título, né? A Joana já diz que é comportamentos conflitivos. Quais são os comportamentos que nós temos que vai de encontro à nossa paz e à nossa saúde? É o que Joana vem trabalhar junto de nós. E ela traz aqui algo muito importante, né? Algo para mexer com a nossa estrutura para que realmente a gente possa se modificar. Não pensando inicialmente no outro, mas pensando aonde aquilo toca em nós. Não terceirizar, né? Mas trazer para a gente, para que possamos encontrar essa saúde e a paz que ela traz. E logo no início desse capítulo, quando ela fala dos comportamentos conflitivos, ela diz assim: um dos fatores que se encarregam de produzir conflitos nos relacionamentos em geral é a imaturidade psicológica dos indivíduos. Como às vezes a criatura está imatura, né? Imaturo, a pessoa pode ter 90 anos, 80 anos e ser imaturo. A imaturidade não é do corpo físico, é do espírito imortal, pelo aquele comportamento inadequado, atitudes que não são equilibradas, faz as coisas sem pensar. Então, como ela diz aqui, um dos fatores que se encarregam de produzir conflito nos relacionamentos em geral é a imaturidade da pessoa. E como ser maduro psicologicamente? E se modificando, né? E se analisando, e pensar, né, de verdade. Nossa, que tipo de vícios, de comportamento que eu tenho que eu preciso mudar. Por isso que Santo Agostinho investe tanto no conhece-te a ti mesmo, para a gente sair da imaturidade. Embora, como eu falei, às vezes já tendo muitos anos cronológicos, né, da vida física, mas a criatura é imatura. Então, é uma das grandes causas dos conflitos. E ela traz: da vida possuindo apenas conceitos que não são corretos e que não se ajustam ao equilíbrio, afastam-no da realidade, dando lugar à prepotência no trato com os demais ou submissão injustificável em relação àquele que convive. Então, as criaturas, muitas vezes imaturas, como Joana vem trazer aqui, possuem apenas conceitos da vida que não são corretos, que é a forma só daquela pessoa enxergar, que vai dando lugar à prepotência no trato com os demais ou uma submissão injustificável. Então, uma criatura é prepotente, olha, o que eu penso tem que ser do jeito que eu penso, né? Todo mundo tem que aceitar do jeito que eu penso. Ou, ao contrário, é aquele outro que acaba aceitando tudo, ali ainda imaturo, que não vê que tem que parar para pensar, que a gente é espírito imortal, que a gente pode decidir a nossa vida. Tem que ouvir o outro, sim, mas a gente tem que analisar, tem que pensar qual é a minha opinião,
Hoje em dia se fala muito de seguidores nas redes sociais, mas quem a gente segue de verdade? O único para ser seguido é o Mestre Jesus. Esse é o Mestre que é perfeito, que nos direciona para o caminho. Então, como Joana vem trazendo aqui, né? Então, na vida, em função dessa imaturidade que vai dando os conflitos que a gente vai tendo, vai dando lugar à prepotência no trato com os demais, a pessoa acha que tem que aceitar aquilo que fala, ou a submissão injustificável, né? Ali, aceitando tudo que vem, sem parar para pensar, sem discernir. Tudo precisa ser pensado, né? E não ir no turbilhão da vida, sendo levado, muitas vezes, pelos acontecimentos. A benfeitora prossegue dizendo assim: uma breve reflexão em torno dos direitos de que todos devem desfrutar, então, direitos são para todos, desde que sejam cumpridos os deveres que lhe dizem respeito. Demonstrará que não há por que submeter-se a atitudes arbitrárias ou doentias por parte de parceiros comerciais, familiares ou afetivos. Então, Joana está trazendo para nós que a gente tem que fazer uma reflexão. Quais são os meus direitos? Mas, junto com isso, nas nossas relações pessoais, familiares, de trabalho, perguntar a si mesmo, qual é o meu dever também? Né? Porque isso é que é liberdade. É quando você tem direito, mas você tem dever para cumprir diante do outro. Eu posso não concordar com o que o outro pensa, mas eu posso respeitar o que o outro pensa. Cada um tem a forma de pensar. E pensar diferente, né, não significa que é inimigo, porque se a gente, né, o Mestre Jesus vem dizer para nós que todo o objetivo é chegarmos a nos amarmos, e aí amar aquele que nos ama, que mérito tem? É fácil. Mas e amar aquele que pensa diferente, né? Aquele que não pensa adequado à nossa verdade? Aí é que a cristandade vai ser fixada, que é o que o Mestre Jesus respeitou a todos, né? E cumpria todos os deveres diante da lei do Pai. Joana traz: a parceria de qualquer natureza é uma conduta na qual os seus membros, né, as pessoas, comprometem-se a cooperar reciprocamente em favor do interesse comum. Então, quando há uma parceria, né, é um casal, é um grupo familiar, é um grupo na casa espírita, esse grupo, então, ele se compromete a cooperar reciprocamente em favor do interesse comum. A gente sai do interesse pessoal, que o grande problema da vida é o interesse pessoal, que é filho de quem? Do egoísmo, né? Eu quero primeiro para mim. Como vamos fazer tal coisa se eu não concordo, eu não aceito, eu não acredito? Então, ele traz, né? Joana vem trazer, quando há uma parceria nas relações, né? O casal, a família, o grupo de trabalho, o grupo da religioso, precisa os membros ter uma cooperação para esse interesse comum a todos. E ela ainda diz, respeitando a área de liberdade em que cada qual se encontra. Né? Então, é um interesse comum, mas respeitando. E aí não é só a nossa vontade, nas nossas parcerias que a gente vai fazer. Somos todos iguais. Então, às vezes, essa é a dificuldade, quando o Mestre Jesus traz, né? Ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. O próximo é para a gente se importar com ele, para amar, para ajudar, para fazer caridade. Agora, se ele pensa diferente, se ele faz diferente, é um problema daquela criatura. E eu sigo o quê? Porque o que eu sigo é o que eu vou ser responsável, é o que eu vou fazer, né? É o que eu vou ter que arcar. O Mestre Jesus traz a cada um segundo as suas obras. Então, essa obra de modificação interna que é tão necessária para que a gente possa acompanhar. Joana prossegue dizendo assim, lembra que ela está falando para nós dos comportamentos conflitivos, né? Situações que trazem muito conflito ali nas nossas parcerias, nas nossas relações. Aí ela diz assim, no caso específico, agora ela vai falar de um caso específico,
de um relacionamento afetivo, né, ali, a questão adquire maior significado em face da constância pela convivência, em que não pode haver qualquer forma de castração. Né? Ela fala, de modo que não sejam gerados animosidades em nenhum deles. Então, ela diz que, no caso, né, dos relacionamentos afetivos, em função da convivência, muitas vezes o casal, aquelas pessoas, aquele núcleo familiar, estão juntos 24 horas ali. Então, nessas relações, ela diz não pode haver qualquer forma de castração. E o que é castração? É tu tirar do outro a possibilidade de produzir, a possibilidade de se colocar, de falar, de dizer para o outro. Eles precisam ouvir. Às vezes as pessoas, quando ouvem o outro falar, não ouvem para ouvir, para entender, mas já fica ouvindo, tramando o que vai falar, para responder, para atacar, para não concordar, para dizer. Então, vira o duelo, o ringue mental, que ali vai dificultando por uma imaturidade de deixar. Toda vez que o Mestre Jesus ia falar alguma coisa, alguém falava, a pessoa fazia a pergunta ou dizia, ele dava um tempo e respondia calmamente, deixando o outro falar. Mas aí ele respondia, ele pensava, né? E às vezes a gente fica reagindo na vida, né? Reagindo igual o jogo de ping-pong, um joga a bola, você rebate, e fica ali. Onde a gente precisa agir, né? Outro jogou a bola, espera, veja, analisa se vale a pena retrucar. Então, ela diz que não pode haver qualquer forma de castração, de tirar a produção do outro, de não deixar, né, o outro falar, o outro se colocar, e aí o diálogo é estabelecido. Prossegue, então, a benfeitora. Ninguém nasceu para a submissão injustificável. Lembra que ela está aqui iniciando e fazendo uma introdução para daqui a pouco a gente entrar na parte que vai falar do machismo e do feminismo, não é isso? Então, ela já está nos explicando. Ninguém nasceu para uma submissão injustificável. E por que é uma submissão injustificável? Porque existem situações de submissão. Como temos um filho pequenininho, 2 anos, 3 anos de idade, ele não é submisso a nós, não é? Que ele está, nós não somos submissos à lei de Deus, mas isso é uma justificativa. Mas ela traz uma submissão que não tem justificativa para aquilo, e ela diz. Então, ninguém nasceu para isso. E ela prossegue. E quando isso se dá em um consórcio, numa relação, num casamento, numa sociedade, aquele que permite a perda de identidade a fim de ceder sempre, esconde na aparente bondade a covardia moral, que o aturde, o medo de perder a convivência com o outro, a insegurança, tornando-se desajustado e infeliz. Então, quando o outro né, faz uma situação de querer castrar, de querer impor, a gente, de alguma forma, se coloca na submissão. Então, qual é a parte que me cabe? Não é? É a parte, né, de trazer para o outro. Eu te respeito, mas eu também me respeito. E aí a gente vai ter que chegar a um acordo. Por isso, quando o Mestre Jesus diz, ama o próximo como a ti mesmo, ele nos coloca num grau de igualdade. Senão ele diria assim para nós, ame o próximo. Né? Quer amar ou não? É amar o próximo como você, porque somos iguais. A única coisa que está em cima é o amor a Deus, que é Deus sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, ele traz que aquele que se coloca numa posição de submissão injustificável, em verdade, permite a perda da identidade. Não coloca a sua opinião, né? Em algum momento foi permitido com medo de perder a convivência com o outro. Será que, no fundo, não tem um ganho, né? E se mantém ali porque quer ganhar alguma coisa, porque aquela situação, no fundo, está confortável? Né? Então, Joana faz que a pessoa acaba se colocando. E ela traz. Da mesma forma, aquele que impõe
né? Que é prepotente, que pretende ser obedecido, não busca uma convivência harmônica nem feliz. Antes, atormentado, conforme é, descarrega os seus conflitos no outro, de maneira a se sentir seguro dos valores internos que gostaria de possuir, mas não o tem, receando ser descoberto, portanto, desnudado de sua arrogância. Então, quando a criatura é arrogante, prepotente, em verdade, ali há uma fragilidade naquela alma, porque precisa gritar para se fazer ouvido, não é? Tem que ir em cima do outro para se sentir melhor. Quando isso não é verdadeiro, né? No fundo, há uma fragilidade naquela situação. Não há realmente. Se você acredita em algo, né? Não precisa que o outro pense igual a você. Por que não deixar que o outro também faça? O que você vai perder? Então, Joana traz que as duas situações, a situação da prepotência e da arrogância de um lado, e a submissão do outro, todas as duas posições têm coisas que precisam mudar, né? Que não cabe só um, mas o outro. Então, a gente tem que se perguntar, qual é a parte que me cabe? E para se colocar o que pensa, a gente não precisa brigar, não precisa, né, se tornar o outro inimigo, mas a gente pode conversar, pode ver. Daí o Mestre Jesus traz para nós que a gente precisa se reconciliar com todos, mas você, né, é uma individualidade e pensa de uma forma diferente. Prossegue a benfeitora dizendo assim: a arrogância, né, esse querer se colocar numa posição maior, só a ideia daquela criatura ali que tem que ser aceita, é pequenez moral, na qual se comprazem muitos portadores de distúrbio de conduta, assinalados, olha que interessante, pelo medo do autoenfrentamento. Então, a pessoa é arrogante, ela quer, no fundo, tem medo do autoenfrentamento. Companheiros, quem de nós não tem defeito, não tem dificuldade, não tem fragilidade, né? Mas quem de nós já não tem conquista, não tem qualidade? Então, a gente ser de verdade, ficam esses conflitos, essas coisas, a gente querendo parecer o que verdade não é. Aí a pessoa se coloca, né, ali, arrogante, prepotente, para que as pessoas tenham medo. Aí ela se sente grande de uma maneira ilusória e falsa, porque a gente não é. Estamos aí na caminhada evolutiva. Então, Joana traz que a arrogância, em verdade, é uma pequenez moral, é o medo do enfrentamento, de ver a própria fragilidade que tem, de dizer que tem coisa que a gente não dá conta. A gente consegue ser equilibrado 24 horas por dia? Quem é o único perfeito é o Mestre Jesus. A gente não tem dificuldade, né? Mas caiu, levanta. Caiu, volta, faz diferente, pede perdão, desculpa e vamos embora, né? Vamos na caminhada. Prosseguindo, a benfeitora nos diz: nos casos em questão que ela está tratando aqui, da arrogância, dessa submissão, né, da prepotência, pode-se encontrar a psicogênese desses distúrbios em condutas doentias mantidas em existências passadas. Quando ela fala aqui para nós de as psicogênese, é a origem. Qual é a origem dessa prepotência, dessa arrogância que tem, ou dessa submissão que há? Não é? Que ali não é um caso de humildade. Né? Humildade, a criatura sabe a sua real altura moral. O Mestre Jesus era humilde, ele não era submisso. Tanto é que na passagem onde os vendilhões do templo foram vender as coisas no templo, ele não permitiu que aquilo fosse feito. Isso? Então, ele era humilde a Deus, às criaturas, mas ele não aceitava, ele não era submisso às coisas, a qualquer situação. Isso? Então, ela vem trazer aqui para nós, quando ela diz que essa origem dessas condutas que a gente vai tendo, muito de prepotência e arrogância, quando ela diz, podem ser situações de vidas passadas, que a gente já traz isso do passado, né? Nas existências que a gente tinha. Até porque quando nós éramos lá da época das cavernas, da época do próprio Cristo, era muita agressividade, muita violência. E as pessoas, agora, a gente precisa mudar. A gente reencarnou para mudar.
Então, é poder analisar, olhar para dentro de si, ver qual é o meu comportamento que eu estou precisando mudar. Então, muitas coisas vêm lá do passado. E ela fala, outras em função de fenômenos de educação deficiente na infância, seja resultado de uma mãe castradora ou superprotetora, né? E aqui a gente pede licença benfeitora para colocar, né, essa mãe aqui como os pais em si, que às vezes são os pais, ou é o pai ou é a mãe, mas ela traz aqui a situação da mãe, porque na época geralmente eram só as mães que educavam os filhos. Então, quando ela diz, né, muitas vezes a pessoa se torna prepotente ou submisso em função de uma educação também deficiente da infância. Como é a mãe castradora, o pai castrador? É aquele que não deixa nem que o filho se pronuncie. Olha, fica quieto, não fala, você não tem que dar sua opinião. Pode até não fazer, mas ouvir o outro. Né? E a mãe superprotetora, os pais superprotetores, é botar o filho na cristaleira. Né? Não pode acontecer nada com o meu menino, a minha menina, e vai sendo criado na cristaleira. Tudo que a gente põe na cristaleira, quem tem mais de 19 anos aqui vai lembrar de cristaleira. Né? O povo botava aqueles copinhos, tudo bonitinho, mas não quebra fácil. Tudo que fica na cristaleira, super protegido, quebra fácil. Com a tempestade da vida, com as situações que chegam, a pessoa não aguenta. Então, a gente precisa, né, levar a educação de filhos, netos, sobrinhos, a torná-lo fortes para a luta da vida, para lutar em relação a si mesmo. Então, a benfeitora traz que esses comportamentos vêm, muitas vezes, ou da vida passada, ou de uma educação, né, não muito equilibrada. E ela diz, por outro lado, apresenta-lhe como um mecanismo de transferência do ressentimento em relação à mãe que direciona contra aquele com quem convive. Então, pessoas que tiveram uma infância, uma educação castradora, em que às vezes pai e mãe não deixavam que se colocasse a sua opinião, quando crescem, aí quer se tornar o prepotente, falar, eu fiquei calado muito tempo, agora quem vai falar sou eu, quem manda sou eu, e muda para aquela situação, porque lá atrás, né, fazia. Ou muitas vezes da pessoa na rua, ela é prepotente, né? Mas quando chega em casa é submisso e passa por aquela submissão e se coloca. E em casa é uma vez, né? Na rua é o contrário do que ali ele se apresenta em casa. Prosseguindo, Joana traz, ao invés da noção de respeito pela vida do outro, o orgulho cega-o. Então, tanto na submissão, né, quanto nós vamos ver aqui referente à prepotência e arrogância, vamos ter sempre como base orgulho e egoísmo. E o orgulho tende a nos cegar, que o orgulho fala que a gente é o melhor. Né? Eu sou o melhor, então você tem que achar o que eu penso é o que é o melhor. E o orgulho é uma ilusão. A gente se ilude achando que é o melhor. E a gente não é igual, estamos na caminhada evolutiva, né? Estamos no mesmo patamar de evolução. Então, ela traz que o orgulho acaba cegando a criatura que vive nesse ponto de arrogância, de prepotência, que nós vamos ver originando depois lá o machismo e o feminismo, que são conflitos complicados da nossa existência. E ela diz, é muito grave o dano emocional de que o indivíduo se tornou vítima. O próprio arrogante, o prepotente, o que diz que o que ele fala, o que ele acredita, né, que tem aquele preconceito, aquela situação, ele se torna vítima dele mesmo. Porque se a gente não muda, companheiros, quantas reencarnações vamos ter para mudar? Quantas dores da vida serão necessárias para que a gente possa mudar? Então, se a gente não muda com a dor do outro, com escutar o problema do outro, a lei de Deus bota a gente na mesma situação que o outro. E nós já sabemos, né, já que vamos falar logo depois de machismo, que nós podemos reencarnar como homem ou como mulher. Mudamos de roupagem quando há necessidade de acordo com a missão, com a função que nós vamos ter. Então, isso muda e a vida vai nos colocando para a gente aprender. Aprender a quê? Que somos iguais, que a gente precisa se amar, caminharmos juntos aí nesse patamar em que estamos. Prossegue Joana.
De igual modo, a afabilidade com que conquista as demais pessoas logo passa a primeira emoção. Converte-se em verdugo das mesmas, assim que se dá conta do resultado favorável obtido. Então, muitas vezes, a pessoa é arrogante, é prepotente, mas na rua existem situações que parecem aqui de uma afabilidade, de uma doçura, como nos fala o Evangelho lá, a afabilidade e a doçura, que não consegue manter por muito tempo, porque, no fundo, ali tem aquele orgulho, a prepotência que tem e que vai ter uma hora que aquilo vai aparecer. Por quê? Porque não é de verdade aquela doçura. Basta pisarem no calcanhar da criatura que a criatura muda, se transforma, né? E o que era o cordeiro não é mais cordeiro, né? Virou o lobo, porque, no fundo, ainda não havia se modificado. E Joana traz. E porque a sua companhia é desagradável, quando não irritante e agressiva, termina por ficar isolado. Vítima por mórbida distimia. Distimia é um desequilíbrio do humor, podendo gerar a depressão. É aquela criatura sempre mal-humorada, né? Porque tem que ser do jeito dela, da forma dela, é como ela quer, que ali fica. E os submissos que estão à sua volta estão por submissão por algum motivo, mas, em verdade, não é um relacionamento de amor. E, como a benfeitora vai nos dizer aqui, torna-se uma companhia desagradável, que todo mundo fala, sabe, mas ninguém fala, né? Vão se afastando, vai ficando sozinha, aí vitimada de mórbida distimia, né? Fica irritada, agressiva, vai se isolando e ali vai ficando. E não muda. Nós vemos muito isso, alguns exemplos no livro Céu e Inferno, companheiros que não querem mudar, quer ficar. E é o sofrimento, né? Até que um dia a dor desperta. Então, através dessa conclusão, que nós vimos que Joana fala, né, desses comportamentos conflitivos que nós vamos tendo, ou de coisas do passado, de uma educação não dada, que pode dar uma arrogância e prepotência, alguma submissão, Joana introduziu este assunto para que agora a gente entrasse no machismo. E quando a gente fala de machismo, inicialmente você pensa em quê? Num homem, né? Que ele acha que o homem, né, o sexo masculino, é superior ao sexo feminino. Mas não é isso, não é o homem, é qualquer pessoa. Porque tem mulher que é machista, que ela pensa que quem está num corpo masculino é melhor do que o outro, como a benfeitora vem trazer aqui. Né? Entenderam? Então, a mulher pode ser machista. Quando uma vez uma companheira me falou assim, na minha família, Odileia, as mulheres também acham que só os sobrinhos que são homens que merecem atenção. As sobrinhas que são mulheres, não, porque os homens têm prioridade. Então, reparem, são mulheres que têm o pensamento achando que quem está no corpo masculino é o melhor. E a doutrina espírita vem dizer para quê? Somos espíritos imortais, que hoje, se estamos num corpo masculino, amanhã estamos num feminino, que vamos caminhar. O importante é evoluir. Mas nós trazemos isso do passado. E Joana, agora, ela já explica referente ao machismo, ela diz assim, é uma herança multimilenária, esculpida em nós, então está em nós, em nosso inconsciente lá. Remonta à tradição mosaica lá da época de Moisés, a respeito da criação. Então, na época de Moisés, né, quando Moisés trazia e se colocava o Deus único, mas era aquele Deus que era um homem, era figura masculina, e era uma figura de um Deus chamado antropomorfo. O que é isso? Numa figura de pessoa como a gente aqui, um Deus que castigava, né, que punia as pessoas. Então, as pessoas foram tendo aquela ideia, né, daquele Deus, dali naquela figura de um homem. E ela diz, na condição de um pai instável, né, que se irritava, que mandava, que obrigava as pessoas, que era duro, né, era prepotente, era um Deus prepotente. Se a pessoa não fazia o que deveria fazer, seria punido, seria castrado ali nas suas situações. Joana também prossegue dizendo de onde vem
que nós trazemos essa situação do machismo? Na pessoa de Adão, de quem foi retirada uma vértebra, né, para produzir a mulher, mantendo-a como parte de seu corpo, tornando-a submissa em face de pertencer-lhe desde a origem. Então, muitos de nós hoje somos espíritas, mas muito, vamos lá, no passado estivemos no catolicismo, escutamos que vinha de Adão e Eva, e que a Eva veio da costela, né? Eu imagino a dor do Adão quando tiraram a costela dele. E assim foi, né? Respeitamos quem pensa dessa maneira, é uma forma de pensar. Mas isso ficou, porque já que para ser, né, o corpo feminino vinha de uma costela, então era algo menor do que aquele que provinha a costela. E com isso foi ficando no nosso inconsciente. Então, que a mulher era submissa e ali tinha que ficar. Mas estamos em 2022 e tem muita gente que ainda não mudou. Né? Não mudou. Então, a gente precisa analisar como eu estou em relação a isso, né? Como eu entendo em relação a essas questões. Como eu falei, não terceirizar, não colocar, ver o outro, mas a gente se colocar. Em que momento, às vezes, que a gente acha, né? Tornando, então, submissa aí a mulher numa questão lá da sua origem. Benfeitora prossegue. Concebia-se a ideia de sua dependência, né, da mulher, que ela tornou objeto de uso do ser masculino, que dela sempre se serviu. Então, quando a gente estuda lá, né, no colégio, que a gente vai estudar a história da evolução da humanidade, a mulher era aquele ser fisicamente mais frágil, então, pelo aquele homem, né, lá das cavernas, aquele espírito que estava no corpo masculino, que tinha mais força para lutar, para conseguir a caça, para comer, o outro corpo era mais frágil, porque a mulher ia dar, e através da procriação ia ter os filhos, então era um corpo mais frágil. Com isso, ele defendia a mulher, mas isso, as pessoas foram reencarnando e trazendo coisas do passado. Observem, companheiras, como a gente está, quanta coisa enraizada, né? Daquela vida mais primitiva que a gente ainda carrega até hoje. Com isso, foi originando o que hoje em dia a gente chama de machismo. E ela diz para nós, em decorrência, a partir daquele momento, prolongar-se-á, então, né, quando ficou da mulher ser serviçal ao homem, então, em função disso, prolongar-se-á nas diversas religiões do Oriente e do Ocidente a condição da inferioridade feminina. Isso foi também colocado nas religiões. Só os religiosos eram os sacerdotes e se trazia que a mulher não tinha alma, que nós não tínhamos alma. É uma ideia lá de trás, radical, que vinha daquela humanidade, daquele momento, né? Daquela época. Então, Joana vem trazendo isso aqui para nós. Aí ela prossegue. Relegada a uma posição secundária, a mulher, então, quando não discriminada por haver sido instrumento do pecado como decorrência de sua inferioridade, passou a ser submetida a exigências cirúrgicas, mediante a qual lhe seria interdito o prazer no relacionamento sexual, tornando apenas um animal reprodutor, sem qualquer direito. Então, com aquela ideia que veio, que foi agora impregnada as religiões, né? Foi colocado que a mulher não tinha alma e não tinha direito nem ao prazer sexual, era apenas algo reprodutivo, essa era a função da mulher, né? Até hoje, em determinados países, na África, Oriente Médio, na Ásia, o que fazem uma cirurgia onde tiram o clitóris da mulher, onde ela consegue ter o prazer junto ao seu parceiro e ela passa a não ter mais. Observem, 2022, e a gente ainda traz, em algumas partes do nosso globo, ainda existem essas situações, né? E sempre lembrando que podemos reencarnar como homens ou como mulheres, de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, para que a gente possa caminhar. Prossegue a benfeitora. Obrigada à obediência, então, né, diante da história, sem qualquer direito à eleição da própria felicidade, tornou-se objeto de troca pelos pais arbitrários e impiedosos.
Quantos pais vocês devem ver, até novelas que tinham que dar o dote. O marido casava e não dava o dote. Ele pagava como se a mulher fosse uma mercadoria que tinha, não é? Se vendiam as filhas. Temos isso até hoje. Né? Repara como ainda nós vamos ter. Então, ela vem trazer para nós como são essas situações. Depois, Joana diz assim, a sistemática indução à inferioridade, né? Então, foi uma sistemática indução à mulher a ser inferior. E como aquela criatura que lhe estava não parava para pensar, ela também entendia e se colocava daquela forma. Então, ela diz, produziu um profundo conflito na mulher, que passou a se submeter aos caprichos da irresponsabilidade machista, obrigando-a a introjetar os sonhos e as suas ambições, tombando em lamentáveis processos depressivos. Quantas criaturas passaram por depressão, né? Vocês devem conhecer pessoas, minha avó lá no passado queria tanto trabalhar, mas meu avô não deixava. Mas aí, quando o avô morre, o que a avó faz? Arruma emprego, vai trabalhar, vai viajar, não faz uma opção de coisa? Bota os sonhos todo que ela queria fazer, que o outro companheiro não deixava. E ali ia, né? Então, ela vai. Prossegue Joana. Negando-lhe a cultura e preparando-a somente para prendas domésticas e deveres do lar, não conseguiu, ao longo do milênio, impedir-lhe a expansão da sensibilidade e da inteligência, que extravasam em espíritos de escola, renascidos na indumentária feminina, com a missão de romper esta cadeia de ignorância e de preconceitos. Então, vem a reencarnação, né? Então, espíritos de escola reencarnam em um corpo feminino para mostrar, olha só, homem e mulher é igual, vamos mudar isso. E a nossa querida Joana de Ângeles, que foi uma pioneira, na época dela, com várias reencarnações que teve aqui na América Latina, Joana foi pioneira, aprendeu a ler e escrever, era bibliotecária, e ela foi, assim, mostrando, né, um espírito de escola naquele corpo, mostrando para as outras pessoas, olha, a inteligência é igual, nada muda, vamos mudar isso, né? Vamos passar a ter um novo olhar como irmãos que somos de caminhada. E aí a benfeitora prossegue dizendo, lentamente foram impondo pelo exemplo e pelo poder da capacidade de construir, de administrar e de servir, o seu valor moral e humano, demonstrando que a fragilidade que lhe era atribuída, restringia-se somente à força física, em face da constituição hormonal e a finalidade superior da maternidade. Então, há uma fragilidade no corpo feminino? Em função hormonal, porque o corpo é preparado em função da maternidade. Né? Mas hoje também coisas mudaram. Mulheres aí dirigindo, né? Pilotando um avião de caça que pesa milhões ali, muitas toneladas, e ela está ali porque as coisas mudaram. Então, companheira, a gente tem visto o quanto mudou. Homens fantásticos, que cuida dos seus filhos, que troca a fralda, que ajuda, que faz feijão, que faz o arroz, que vai a casa, que pega lá o rodo para puxar água. Mulheres que estamos melhorando, mas precisamos melhorar mais, né? Respeitarmos quem ainda está nesta condição, né? Que o momento vai chegar para mudar. A Joana vem trazer para nós como foi instituído, então, o Dia Internacional das Mulheres, né? Lá no dia 8 de março. Porque em 8 de março de 1857, 129 mulheres que trabalhavam numa fábrica, eram tecelãs de tecido de pano. Elas trabalhavam, como Joana traz aqui, 16 horas diárias, olha só. Hoje em dia a gente trabalha 8 horas, reclama, né? Imagina trabalhar 16 horas por dia. Né? E elas foram fazer uma passeata porque queriam trabalhar só 10 horas. Olha bem, 10 horas ainda. Em função dessa passeata, lá o dono, né, da fábrica, o chefe, ele recorre à polícia, a polícia vai levando elas, empurrando com os cavalos, elas entram para dentro de uma fábrica, eles fecham a porta dessa fábrica e incendiam a fábrica.
e as 129 mulheres morrem dentro dessa fábrica, queimadas. Isso, né, com ali o apoio das instituições policiais da época, porque elas estavam pedindo para trabalhar um pouco menos. Em vez de 16 horas, 10 horas que elas queriam trabalhar. Viram, então, como vem, né, o acompanhamento da vida, né, que vai se chegando. Aí Joana traz para nós, né? No ano 2000, né, na Marcha Mundial de Mulheres, né, lá no ano 2000, lembrando que esse livro aqui foi publicado em 2007, foram mobilizados 161 países sensibilizados pela necessidade da libertação da mulher. Na época de publicação desse livro, Joana traz, 30% dos chefes de família eram mulheres, né? Hoje, no Brasil, acho que mais. A gente tem em torno aí quase de 50%, né, dos núcleos familiares em que a mulher é chefe de família. Mas não importa quem é o líder da família, né? Somos parceria, a gente tem que estar junto, igual. O homem pode ter também a possibilidade dele chorar. Por que o homem não? O homem tem que ser forte. O homem não chora. Quem disse quando a gente está com o coração apertado, a dor que chega, a depressão que toma conta? A gente quer chorar, quer o colo do outro. Então, é uma liberdade de poder ser quem é, de não ter que mostrar nada para ninguém, mas mostrar para si mesmo que a gente é irmão de caminhada, né? Que estamos juntos. E ela traz que, naquela época também, né? Lá no ano de 2007, o salário era, em média, 60% inferior aos que os homens recebiam. Então, a gente vê. E aí, companheiros, como a doutrina espírita vem trazer para nós, tirando o preconceito. Quando a gente entende de verdade reencarnação, a gente não tem mais preconceito. Não tem mais. Não tem nenhum. Por quê? Sabemos que podemos reencarnar como homem, como mulheres. Sabemos que, se hoje estamos reencarnados no Brasil, amanhã podemos estar reencarnados na China, no Oriente Médio, podemos estar reencarnados em outro planeta. Se hoje a gente é brasileiro, né? Amanhã pode ser argentina, ucraniana, da Rússia. Nós somos cidadãos do universo. Então, se eu entendo de verdade reencarnação, o que é preconceito vai caindo. O que é machismo vai diminuindo, o que é feminismo vai diminuindo. E passando a ser pessoas, espíritos imortais que caminham, cada um com suas qualidades, com as suas dificuldades que ainda temos, mas iguais. Somos iguais perante ao Pai. Olha que coisa mais linda. Iguais e, ao mesmo tempo, únicos, diferentes, porque ninguém pensa igual ao outro. Ninguém é igual ao outro. Isso é muito lindo, porque a gente é raridade. Nós somos raridade, joias raras, não é ninguém igual a gente. Né? Então, por isso que a doutrina vem para tirar de nós, né, esse preconceito, essas situações. Aí Joana nos diz assim, ninguém, olha bem, ninguém, absolutamente ninguém, pode obstar a marcha do progresso. Ninguém pode impedir. Né? Impedir a luminosidade do sol. E o machismo começou, então, a ceder espaço à compreensão dos direitos femininos, quando constatou que a sociedade é formada por ambos os sexos, e o futuro, sem qualquer dúvida, alicercear desde hoje na estrutura emocional, moral e cultural da mulher. Então, é o progresso. O progresso é a gente poder olhar para o outro, não é? Como irmão e ver aquele casal, aquela família que tem junto. Quem pode, faz. Se o prato está para lavar, quem está mais livre, lava. Quem tem que lavar o carro, quem está mais livre, lava também o carro. Quem puder, faz. O caso é fazer, é estar junto, de mão dada. E aí a gente se fortalece. Quando a gente divide, fica fraco. Deixa de ser o feixe de varas. E aí a gente é fraquinho, né? Porque a vara é fininha, a gente acaba quebrando. Mas junto a gente é forte. Mas, para isso, a gente precisa deixar o quê? O preconceito, as coisas antigas que estão arraigadas lá no passado. Nosso olhar de julgamento.
poder entender. Se não conseguiu, né, ainda entender, acalma o coração, para pensar, estuda mais, vê, né? E poder entender a imortalidade da alma, o espírito imortal, e o estudo vai abrindo a nossa cabeça para que a gente possa verdadeiramente compreender a vida. E, finalizando, Joana vem nos trazer assim: ainda perdurarão no psiquismo feminino as marcas da rejeição, da punição, do desprezo. Né? Então, ainda tem. Né? Está no psiquismo, né? Na mente que guarda, ele diz, que as novas conquistas, como Joana traz, irão eliminando. Então, aos poucos, a gente vai eliminando. Né? As pessoas, hoje, uma companheira falou, ela está com quase 60 anos, ela diz, vou começar a fazer faculdade mês que vem. Sempre quis fazer, mas lá o companheiro, né, tinha uma dificuldade, agora eu vou fazer. A gente precisa, é espírito mortal. Você pode ter 80 anos, vai estudar, vai fazer. A gente precisa se encarar como espírito na caminhada evolutiva da imortalidade da vida. Então, Joana faz que ainda, né, perdurarão no psiquismo as marcas da rejeição, da punição, do desprezo, que as novas conquistas vão eliminando. E ela prossegue, de forma que, no futuro, o respeito recíproco aos direitos de ambos os sexos seja a tônica da conduta psicológica e social da humanidade. Isso que é progresso. Não é ser machismo nem feminismo, mas somos iguais em humanidade, seres que caminham juntos, em parceria, de ajuda, de fortalecimento. Não dá, então eu vou, estou junto contigo, em verdade de irmandade. Entendeu, companheiros? Então, são conflitos que existem, que trazemos do passado. Aí a gente tem que se perguntar, né? O que eu ainda tenho de mim que ainda está ali? Não ficar com vergonha de poder encarar isso para si mesmo, o que é fundamental, mas a gente poder detectar o que eu tenho, que eu preciso mudar. Reconhecer, ainda tenho preconceito? Tenho, mas o que eu posso fazer para mudar? Porque enquanto a gente fica na ilusão que é perfeitinho, na ilusão de ser perfeito, como é que vai mudar o que é perfeito? Aí acho que não tem. Então é o momento de parar para pensar, porque na hora que a gente desencarnar, somos nós conosco mesmo, né? É a nossa consciência diante da lei. E aí, verdadeiramente, seremos, então, colocados diante das nossas próprias obras. Né? Então, como a benfeitora falou, no futuro, respeito recíproco aos direitos de ambos os sexos, seja a tônica da nossa conduta, né, psicológica, emocional e social da humanidade. Aí, nesse momento, seremos verdadeiramente a família universal. Muita paz a vocês. Encerramos aqui, companheiros, essa parte da reflexão.